Olá, quero começar esse vídeo de hoje fazendo uma pergunta aqui, né? Se o apóstolo Paulo fosse no culto da sua igreja, da minha igreja, hoje, o que será que ele acharia dos nossos cultos, né? Será que ele entenderia o que a gente está falando? Por que eu estou falando isso? Abre a sua Bíblia, liga a sua Bíblia aí em Gálatas, vai lá no capítulo 1 e no versículo 6 do capítulo 1 diz assim, né? Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Na minha tradução está para outro evangelho. Não é? Ele começa uma igreja na Galácia, colocar os fundamentos apostólicos e proféticos. Aí ele sai, né, na sua visão apostólica, que vai abrindo mais igrejas, vai estabelecendo. Aí quando ele volta, ou ele fica sabendo que é a igreja de Gálatas, que antes estava andando o evangelho de Paulo, estava andando em outro. Que outro evangelho seria esse? Não é? Isso é uma coisa para a gente estar se questionando, né? O evangelho que você está pregando, que eu estou pregando é o mesmo, que Paulo está pregando. Nós estamos pregando outro evangelho. Né? O evangelho que Paulo pregava era Cristo crucificado. Um escândalo, né? para os gentios, um absurdo para os judeus, né? Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Agora, será que a gente está ministrando que evangelho nós estamos pregando? Né? Eles já tinham recebido a palavra. Então, porém, estavam voltando aos rudimentos do judaísmo, né? Porque eles tinham aceito a Jesus, saído dos rudimentos do judaísmo, entrado no novo pacto, porém foram voltando aos rudimentos, não toques isso, não manuseis aquilo. Né? E eu estou desconfiado que muitas coisas que nós estamos fazendo hoje em dia nas nossas igrejas, na verdade, não passam de rudimentos de fé e prática. Nós perdemos a visão. Graças a Deus, porque Deus tem levantado apóstolos e profetas novamente, trazendo o equilíbrio, voltando o evangelho, né? O evangelho daquilo que vi, aquilo que eu vi, aquilo que eu toquei, experimentei a respeito de Cristo. Isso mesmo eu tô ministrando. A gente está vendo hoje os púlpitos cheios de homens que eles têm uma... como está lá em Gálatas, vamos lá em Gálatas 4,19? É muito interessante, Gálatas 4,19. Quando fala lá, cadê? Gálatas 4,19. Tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Né? Aqui, na verdade, eu estou lendo Efésios 4,19. Tá? Mas se você for lá para Gálatas 4,19, está falando de impureza no ministério, né? Nos púlpitos, né? Mas você vai lá, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto até ver Cristo formado em vós. Ele está falando de impureza lá em Efésios 4,19, em Gálatas ele está falando em 4,19, ele está falando em quem de novo sinto as dores de parto, até que eu veja de novo Cristo formado em vós. O que nós temos visto ultimamente é muita gente com informado a respeito de Cristo. Mas uma coisa é você ter uma informação a respeito de Jesus. Outra coisa é você ver um Cristo formado em vós. Tem muita gente falando dele. Mas isso não é evangelho. O evangelho é aquele que, tendo Cristo sido formado em você, ele vê um Cristo de dentro para fora. E se admiravam da doutrina dos apóstolos. Porque não era alguém que lia a respeito dele, informações a respeito dele, mas alguém que portava Cristo. E os frutos do Espírito
nele paz, bondade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, fé, exalavam para fora. Nós temos visto muitos eruditos do Evangelho, mas poucas testemunhas. Mártir, homens que sofreram a transformação, até alguém que sofreu as dores de parto, o processo, até que Cristo seja formado na sua vida, na minha vida. Há um processo. A gente vê que os homens de Deus, eles querem os dons do Espírito para ter sucesso, mas não querem pagar o preço do processo do fruto do Espírito, que são coisas tremendamente distintas, muito distintas. Uma coisa é a unção do Espírito para fazer, a outra coisa são os frutos do Espírito para ser. E a terra ainda aguarda aqueles que manifestem os frutos do Espírito na sua vida. Esses homens e mulheres falarão com autoridade. O aroma de Cristo, o doce aroma, suave aroma de Cristo, encherá o lugar. Homens e mulheres que não vão usufruir do dom do Espírito. Um culto de curas e milagres é interessante, mas não amadurece. Não se esqueça, o povo de Deus durante 40 anos viveu milagres dioturnamente, milagre de dia, milagre de noite. Mas mesmo assim, a imensa maioria não entraram na terra prometida. Porque só entraram na terra prometida aqueles que tiveram a sua transformação de entendimento. Então, vou dizer uma coisa para vocês, entre um culto de poder e uma reunião de entendimento, eu sou mais uma reunião de entendimento do que um culto de poder. Aí está o nosso grande desafio. Estavam perdendo o entendimento, estavam voltando a querer fazer para ser, guardando sábados, não comendo isso, não tocando aquilo. E eu vejo, principalmente aqui no meu país, no Brasil, está se voltando muito isso. Porque ou você tem revelação ou você tem religião. Se o líder vai perdendo a revelação fresca de Deus, o pão nosso de cada dia, a tendência dele é recuar. Porque no reino espiritual, ou você avança ou você recua. Ou você mata ou você morre. Ou você conquista terras ou você perde espaço. Não tem ponto neutro no reino do Espírito. Na cruz, ou você morre e o Espírito te ressuscita, ou você morre e se perde. Se lembra? Tinha um de cada lado de Cristo Jesus. Aquele que se alinhou com Cristo, falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Outro que tentou Cristo, tentou jogar um Cristo para resolver problemas imediatos, salva-te a ti mesmo. Aquele que quiser te salvar a ti mesmo se perderá, mas aquele que se perde na cruz comigo, entra no mesmo jugo comigo, vê a vida eterna agora. A vida eterna, meus irmãos, meus amados, não é algo futuro. A vida eterna começa para aqueles que entendem que morreram com Cristo na cruz do Calvário. A vida eterna já começou, é agora. O novo céu, nova terra, tudo se fez novo para aqueles que morreram com Cristo na cruz. Então já estamos debaixo de um novo céu e uma nova terra. O trono já está estabelecido. Nós só precisamos ser notificados a respeito dessa realidade da nova criação. E é isso que Deus espera de nós. Os verdadeiros apóstolos e profetas, que venham a realinhar a sua igreja. O avivamento não é um culto que tem muitos sinais e maravilhas. É bom, mas o verdadeiro avivamento é quando você sai de lá com um nível de entendimento maior do que quando você entrou. Cristo em vós, a esperança da glória. Até o nosso próximo encontro.
Até. Amém, Senhor.